Piedade, Senhor, piedade. Piedade, Senhor, piedade. Piedade, Senhor, piedade. Ó, que nuvem tão bonita, ó, que nuvem tão bonita, Nosso Senhor que manda chuva, Nosso Senhor que manda chuva, manda chuva por esmola, manda chuva por esmola, dai o pão que nos consola, dá o pão que nos consola. Bem, gente, aqui é o Museu de Araçuaí, que eu ajudei o Frei Chico a organizar. É um museu que mostra o uso e o costume do nosso povo aqui do Vale. Vamos entrar? Aqui mostra, né, um pouco do mapa do Vale do Jequitinhonha, ocupação e formação do Vale do Jequitinhonha. Aqui, ó, Araçuaí é a cidade principal, né, do Vale do Jequitinhonha, é Araçuaí. É o lugar onde eu nasci, vivi, aprendi a minha arte com a minha mãe e acho importante ser de Araçuaí. E o Vale é rico na cultura, nos poetas, escritores, artesãos, na cerâmica, na palha, no couro. E a riqueza do que tem, as pedras preciosas que a gente sabe que tem na região. Então, é todo um valor aqui dentro. E as pessoas, né, que são valiosas, são trabalhadores, pessoal da zona rural. Então, esse trabalho para mim, da pesquisa junto com o Frei, ela foi muito importante. Então, importante também para mim, sendo do Vale, importante para ele como padre holandês, para chegar de supetão no Vale do Jequitinhonha para fazer um trabalho, não foi assim de um dia para outro, não. Porque quando ele veio da Holanda, primeiramente ele passou no Rio para aprender um pouco da língua portuguesa, e depois ele veio morar em Araçuaí, e logo ele imaginava, né, ter assim, um coral que cantasse as músicas do nosso povo. Ele não imaginava aquele coral a vozes, não. Ele imaginava um coral dessa maneira. Aí ele juntou um grupo de pessoas, de meninas, e começou a cantar. Aí o Walter, que era lá meu vizinho, falou para mim assim, foi lá na minha casa e fez o convite. Ó, tem um Frei aí muito animado e que está já com um grupinho, ele está formando um coral e pediu para a gente levar mais pessoas. Aí ele falou se eu quisesse participar, que ele falava com o Frei. Eu falei, não, eu vou. Era bem nova, né? Aí eu fui. O primeiro dia de ensaio, eu cheguei lá no coral, ele estava assim, num semicírculo. Aí eu cheguei para ele muito tímida, né? Que eu era muito tímida. Quer dizer, a gente não deixou a timidez, mas eu melhorei muito, né? Com essa entrada no coral. Aí ele muito animado, como é que você chama? Eu falei, chamo Lira. Ele, de cheio, ele já gostou muito do nome. Falou, não, vamos sentar aqui junto com a turma. E aí, quando eu olhei o Chique Chique, era pensamentos, todo enfeitado, né? E isso aí já começou a me agradar. E a maneira dele, né? Aquela maneira bem espontânea. E aí começou os toques de tambor. E aquilo foi lá no meu coração, né? Aquele toque, aquele ritmo, já mexeu comigo.
Aí eu fiquei olhando tudo assim, e aí terminou o ensaio, né? A gente foi embora. E eu cheguei lá em casa, assim, mãe de Deus, mesmo assim, nesse gesto que eu fiz. Mas o padre canta, é os cantos de batuque, é os cantos de roda, esses cantos que a senhora canta. Ela, minha mãe era muito assim, uma pessoa espirituosa, ela afastou de costa, falou, vê moça, você está parecendo uma vaca brava. Porque eu cheguei muito assim, né? Aquilo mexeu comigo, e como eu não tinha assim, essa convivência com outras pessoas, aquilo para mim foi o máximo. Aí eu, por mim, eu comecei no outro dia, ó mãe, canta essa cantiga, canta essa, canta aquela, que no final ela me chamava de moça enjoada. Aí eu pegando as folhas de papel, rasgando e copiando, percebi logo o que ele estava querendo. Aí começava a levar, ele falava, solfeja aqui para mim. Eu cantava um pouco para ele, e aí ele foi assim, prestando atenção também em mim, que depois é que ele falou para mim, né? Quando ele viu assim, esse gosto que eu tinha pelas cantigas que eu levava para ele, que era o que ele estava querendo, é estudar um pouco dessa cultura, né? Aí ele me convidou para trabalhar com ele, e que também não foi simples, né? E aí eu falei para a mãe, falei assim, mãe, o padre está querendo que eu ajude ele a fazer essas pesquisas. Ela foi e falou para mim assim, minha filha, vai. Aí a gente começou, eu não tinha nem entendimento, né? Não sabia nem o que era gravador. Eu era assim, fui criada assim sempre, de igreja para casa, de igreja para casa. Não fui aquela pessoa para estar em clube. E assim a pesquisa foi rendendo. Aí ele me deu o gravador, me ensinou como gravar com as pessoas. E aí, às vezes, ele viajava uma semana e eu ficava com o gravador sozinha, gravando. Então, a maior parte do trabalho, ele pesquisou também. Não foi só eu, mas a maior parte. Eu fazia porque ele, às vezes, ia dar palestra, que eu ainda não acompanhava ele nas palestras, e eu ia gravando. Quando ele chegava, ele me perguntava, né, assim, o que tinha feito, aí eu ia colocar tudo que eu tinha gravado e ia mostrar para ele escutar. Ele ficava super feliz, né, com o trabalho, porque justamente é o que ele estava querendo, né? Eu comecei a fazer esse trabalho de pesquisa na minha casa, só com minha mãe só, eu gravei muita coisa. E depois eu pensei, seria bom ele conhecer essas pessoas, e comecei a andar com ele nas casas, levando ele nas casas, né? E que ele achou isso o máximo. Aí ele começou a entrosar com as pessoas, a conhecer as pessoas. E a gente andou o vale todo, né, para pesquisar. E se a gente voltar a pesquisar, a gente não sabe tudo sobre o vale. Porque se voltar a pesquisar, você vai encontrar mais coisas. A gente não sabe tudo sobre o vale, mas que a gente fez um bom trabalho, que dá para mostrar isso para as pessoas, foi muito importante. O que nós pudemos fazer. Eu junto com o Frei Chico, gravando, conhecendo as pessoas, né? Que não era só gravar. A gente ia conhecer a pessoa, às vezes a gente não começava a fazer a pesquisa pelo quadro que a pessoa tinha na parede. A gente chegava, olhava, aí a gente começava a perguntar para as pessoas, né? Era cantos de trabalho, os cantos de excelência, os cantos de louvor de anjo, também na parte da medicina popular, a gente conseguiu, não fez um grande trabalho, mas a gente pesquisou um pouco também sobre as plantas, né, de fazer chá. Também como na zona rural a gente aproveitava também muito para perguntar para eles quais os tipos de milho que tinha, como plantar o milho, como plantar a batata,
Então, é um trabalho bem vasto na educação da criança, os cantos para ninar a criança. É um trabalho muito grande, que depois, essa pesquisa, teve que separar em pastas. Né? Ele foi me ensinar isso. Pasta A, pasta B, e assim por diante, né? Enumerar também as pastas. Então, essa pasta de cor rosa é só para os cantos de roda. Essa pasta azul é só para os cantos de beira-mar, cantos de trabalho, selecionar o material todinho. E depois ele foi me ensinar também a fazer o índice, escutar as 250 fitas cassete que nós gravamos, escutar uma por uma e fazer os índices, né? Depois da fita número 1, toda feito o índice, eu voltava a escutar para copiar todo o material. Ele falava para mim, não é para mudar nada. Se você não entender uma palavra, porque era difícil, que às vezes eu ia entrevistar uma pessoa de 80 anos, ele cantava um canto de folia para mim, e aquelas requintas, dificultava eu escutar a palavra. Ele falava, você põe um ponto de interrogação para depois voltar ali, a gente escutar a fita e escutar a palavra. Depois a gente levava aquela fita para o coral escutar, mas a gente não tinha, vamos cantar como a pessoa ensinou. Porque eles é que são mais importantes do que vocês, né? Vocês estão aprendendo com essas pessoas que a Lira gravou. Eu tenho saudade de Taperoá, oi, leva eu, beleza, leva eu pra lá. Leva eu, beleza, leva eu pra lá. Quem me dera que eu visse hoje, quem eu vejo todo dia, que meus olhos enchia d'água, meu coração de alegria, que meus olhos enchia d'água, meu coração de alegria. Eu tenho saudade de Taperoá, oi, leva eu, beleza, leva eu pra lá. Leva eu, beleza, leva eu pra lá. Você diz que amor não dói, amor dói no coração. Toma amor e vive ausente, para ver se dói ou não. Toma amor e vive ausente, para ver se dói ou não. Eu tenho saudade de Taperoá, oi, leva eu, beleza, leva eu pra lá. Leva eu, beleza, leva eu pra lá. É um canto de roda, né? Assim, depois do coral já formado, ele falou para mim assim, Lira, você me ajuda a organizar o museu? Eu falei, ajudo, porque isso para mim, tanto a pesquisa como assim, organizar o museu, procurar as peças, isso para mim foi muito simples, porque é aquele lá em casa tinha as panelas para cozinhar, era colher de pau, era os potes para colocar água, e minha vivência, né, junto com o pessoal da minha rua, que era todo mundo igual a mim mesmo, né, e que na casa da gente usava esse tipo de coisa, isso para mim foi muito fácil. Aí eu conheci essa Luísa, que era uma rezadeira, falei com ela, né, o que o Frei Chico estava pensando e a importância dessas peças, se ela vendia ou doava para o museu, nessas palavras assim que eu falava, né, que às vezes a pessoa não queria dar, mas aí eu falava da importância daquilo que ela tinha, do pote que ela tinha, para deixar isso para o futuro, para mostrar, ser valorizado, né? Isso é mostrado, por exemplo, aqui era para medir o feijão, o arroz. Se você queria meio prato, colocava a tabuinha aqui. Esse aqui é quando eles queriam fazer a bulandeira de farinha para fazer o círculo no chão. Colocava esse aqui
Se chama Sintelo, doado por Santa Luísa Ramalho. Então eles colocavam no chão, lá na zona rural, e ia rodando. Buial mesmo veio lá de casa. Sempre eu pergunto, Frei Chico me falava para mim assim, Lira, quando você for gravar, que nem toda vez você vai perguntar com quem a pessoa aprendeu. Então ela ia dizer para mim, não, aprendi com minha tia, vi minha mãe cantar. Então não tem, é domínio público. E a cerâmica no Vale Jequitinhonha também sempre, né, foi assim, aprendeu com a tia, com a mãe e assim por diante. Mas isso tudo, Frei Chico, quando a gente começou a adquirir, ele foi me ensinar, fez o fichário e ele falava comigo, Lira, vamos fazer tudo de nanquim, porque é difícil, né? Então é colocado ali nas fichinhas a pessoa, o nome da pessoa e doado por fulano de tal, o lugar e a data. Aqui, ó, minha letrinha. Tá vendo? A gente usava isso aqui, ó. Aqui tem os tambores, né, da Irmandade Nossa Senhora do Rosário. Frei Chico doou, assim, algumas peças. Isso aqui, ó, isso foi feito na zona rural, com facão, né? Tinha toda essa rabeca, ele tocava nela. Ele tocava nessa rabeca. E, então, essa parte é do estudo da religiosidade popular, porque depois desse trabalho dos cantos, eu, por minha conta própria, comecei a entrar na parte da religiosidade popular, sem falar nada com ele. Então eu imaginei, ele está querendo os cantos de roda, e aí eu comecei a gravar com Santa Luísa as rezas, porque ela rezava de quebrante, de cobreira, erisipela, fogo sarvajo, e reza para tirar a cobra da roça, né? E assim por diante. Ela rezava nas pessoas. Inclusive, minha mãe levava a gente, quando era criança, para ela rezar. Então, eu já conhecia esse tipo de coisa. A gente só não imaginava assim, o valor. Então, eu comecei a registrar esse tipo de coisa também. Primeiro, as orações, escrevia num papelinho e levava para ele. Ele olhava, achava muito esquisito. Só que ele não falou para mim que achava aquele esquisito, não. Ele só foi colhendo o que eu fui levando, né? Foi colhendo. Aí depois eu entrei na parte dos benditos. Pedi a Santa Luísa para cantar e levava para ele. Ele escutava, também não falava nada, não. Depois é que ele falou para mim, Lira, eu achava tudo muito estranho, porque a intenção dele era lidar com as cantigas, né? Aí ele falou para mim, eu não falei para você não assustar, mas eu estou interessado a conhecer isso mais. Aí eu comecei a levar ele na casa de Santa Luísa, como assim na casa de outras que eu conhecia, a Rezadeira, a Blandina, a Fulosina, e assim por diante. Qual é o canto que você canta para beijar o santo? O canto para pedir chuva. Então a gente recolheu isso tudo da boca do povo, como ele canta nas festas, né? Por exemplo, festa de São Sebastião, festa de Santo Antônio e assim por diante. E a gente conseguiu gravar e ele publicou alguns desses benditos num livro que chama Abre a Porta, que ali não tem nem a metade do que nós gravamos, né? Então existem os cantos de bendito para beijar o santo. Então faz aquela procissão de gente, beijemos todos então bela hora, viva Maria, Nossa Senhora, vai lá, pega, beija os pés do santo e volta para trás, aí vai outro, né? São os benditos de beijar. E como tem os benditos para pedir chuva, como aquele que eu cantei. Ele falava comigo assim,
Lira, ele não tinha muito tempo assim para ler, ele ia dar uma palestra. Às vezes ele me dava um livro de antropologia, de sociologia. Eu sei que eu li muitos livros. Ele falava assim, Lira, você lê para mim, o que você achar importante nesse livro, você vai sublinhar. Você não importa, não. Me dava um lápis, uma caneta, vê o que você, em sua leitura, o que você acha importante aí. Eu sublinhava para ele, ele falava, depois eu vou ler. Depois ele ia ler, ele contava para mim. E ficava assim, censurando ele mesmo. Mas por que o diacho dessa moça sublinhou aqui? E ficava pensativo e ficava refletindo sobre aquilo que eu tinha sublinhado. Ele falava para mim, que depois ele encontrava o porquê. Aí ele pensava, eu sou padre, tive uma outra cultura, uma outra educação, Lira negra, pobre, poucos anos de estudo, né, que eu só tenho a 7ª série incompleta. Então ele ia perceber, assim, onde eu tinha arriscado. Porque ele falava para mim, eu tinha vergonha, né? Porque a gente não estudou. Ele falava, não, você é importante. Porque se não fosse você, eu sendo padre holandês, as pessoas para confiar em mim, para dar esse tipo de oração, para falar isso, falar aquilo, eles não iam. Então ele achava importante nas palestras que eu estivesse. Então vai ter um momento que você vai lá na frente. Ele me punha sentada assim num cantinho, ele dava a palestra dele, o assunto que era para dar, e depois ele falava, vem cá, Lira. Eu ia contar de que maneira eu fazia o trabalho de pesquisa. Eu acabava vendo que aquilo era interessante para a plateia, né? E aproveitava também, para não ficar só falando, vamos cantar um canto de roda, Lira? Puxa aí um canto. Aí eu puxava, às vezes era ele que tirava. Era um canto de roda, era um canto de beira-mar, era um canto de boiadeira, era um canto de tropeiro. Então, era aquele tipo de palestra muito participativa, que todo mundo ali se alegrava. E eu sei que esse trabalho com ele me ajudou muito, eu cresci muito também, de encontrar nele aquele apoio sobre aquilo que eu fazia, que era também meu artesanato, o valor que ele dava, o incentivo que ele dava para mim nunca parar. Também, dentro desse trabalho da pesquisa, eu parti também para algumas peças inspiradas nas músicas. Então, isso me valeu muito também, um crescimento grande. E minha mãe me ensinou desde pequena a rezar para Nossa Senhora da Conceição. Inclusive, os benditos dela é muito bonito, né, de Nossa Senhora da Conceição. Levantei de madrugada pra varrer a Conceição. Levantei de madrugada pra varrer a Conceição. Encontrei Nossa Senhora com seu ramo na mão. Com seu ramo na mão. E aqui tem o presépio da minha mãe, e tem essa minha mão aí fazendo a máscara, né? Primeiro aqui o presépio, sua mãe Fazia os presépinhos e doava para as famílias lá da minha rua. Todo ano, o que minha mãe fazia era muito com perfeição. Ela já estava assim, com a cabeça assim, muito neto, e assim, um pouco cansada da vida, mas não é nunca como os primeiros que ela fazia. Ela fazia esses presépinhos, faziam as mulheres de bar grande, que podia até fazer roupa, né, para vestir, e
E eu te contei aquela história das rolhas, né, que ela ralava para fazer quadro, assim, na tábua. Ela fazia as flores de papel crepom para poder mandar para a zona rural, né, para o pessoal. Pedia, que sabia que ela fazia, e falava: ó, Adília, faz aí umas flores para São Pedro, para São João, que eram as festas na zona rural. E ela fazia aquele feixe de flores, né, para poder mandar para a zona rural. O pessoal lá da minha rua, o pessoal da família do lado do meu pai, eles gostavam muito de fazer, eles falavam fazer drama. Então, dentro da casa, eles faziam um palanque, e acontecia a dramatização lá. E minha mãe sempre era aquela pessoa que eles chamavam: vem cá, Odília, você tem muito jeito para isso, jeito para aquilo. A roupa, ela fazia as roupas de papel crepom, a saia, era a pessoa que punha um laço de fita, fazia uma flor para colocar. Então ela tinha aquele jeito para essas coisas. Então eu via nela assim, e hoje, com o passar do tempo, que você volta tudo atrás para refletir o começo das coisas, eu fico observando que minha mãe era uma artista também. E acho pena ela não estar aí assim para ver o desenvolvimento do meu trabalho. Porque ela gostava de ver a gente, né, trabalhando. Às vezes ela me chamava um pouco de doida, porque eu fazia as minhas coisas e não tinha lugar assim para guardar. Às vezes era lá debaixo da cama, era no quintal debaixo de um arvoredo, nas cachetas, e eu chegava da escola de noite, que estudei também o noturno, né? E antes de deitar, eu ia lá com o lampião olhar peça por peça. E eu sou assim. E ela achava aquilo exagerado. Ela falava: essa moça é doida. Às vezes ela até fazia, assim, jogava uma pedrinha em mim, que ela sabia que eu sou uma pessoa medrosa, né? Aí ela jogava uma pedrinha em mim para me assustar. Ela falava: moça, vem deitar. Às vezes, agora que eu tenho lá o espaço, e eu ponho tudo quanto é desenho que eu faço, eu arrumo assim, vou meditar um por um, fico olhando, né? Depois eu guardo tudo de novo. E ela fazia também algumas figuras interessantes que tinha na cidade. Era Zé Vermelho, era o carroceiro. Ela fazia a pessoa de barro mesmo, né? Só que ela não tinha forno para queimar. Era tudo cru. E às vezes ela comprava tinta óleo para passar. E meu desenvolvimento, também nesse trabalho, quando eu via ela trabalhar, eu pensava: eu quero ser o que minha mãe é. Aí fui crescendo e comecei a visitar o mercado municipal, onde o pessoal da Baixa Quente ia levar as peças deles para vender. Aí eu comecei a observar, as peças deles eram vermelhas, a da minha mãe não era. Aí eu perguntava o porquê, que é vermelho, é porque queima. Por que está mais lisa? Porque a gente lisa. Com o quê? Com olho de boi, com pano. E assim por diante, eu fui adquirindo essas experiências. E o resto foi assim, aprendendo com colegas. E aí eu percebia, né? Cada pessoa tem a sua maneira de trabalhar, né? Cada um tem a sua maneira. E cada pessoa aprendeu com alguém, né? E que ele tinha a sua maneira. E para mim, o importante disso tudo também é você ter a criatividade. E que não ficar numa coisa só. E ver a natureza, o que está ao seu redor, saber observar o que a gente ignora. Sim, que minha mãe já contava muitas histórias sobre negro, que você acha muito na região, e que nós gravamos muitas histórias. E como eu vestia era azul, branco, outras cores ela não deixava vestir, né? Com o tempo que eu ganhei, assim, essa esperteza de estar participando de encontros e de observar que não, eu tinha que escolher a cor que eu quisesse,
que o vermelho não ficava feio no negro, e assumir isso, né? Assumir aquilo que a gente é. E então eu gosto muito assim de expressão, as máscaras, de expressão de rosto, ora do negro, ora do índio, né? Por essas explicações dela. E depois eu fui a Salvador, fui no museu e vi muita coisa, e que até parecia. E lá na Holanda também eu fui lá no museu, o título era Entrar na Cor da Pele. Aí eu entrei, tinha aquela penumbra, né? Você vai mais adiante, aí eu deparei com aquilo que parecia o que eu já fazia. Aquilo deu uma crise lá nesse museu de choro. De você sentir, né, assim, ainda fiz até uma comparação com a outra arte que eu vi, que é mais assim meditativa, mais de meditar. Você senta lá no banquinho, mas enquanto a arte africana, ela luta, né? Sempre está com uma espada, com uma lança. É assim, é a comparação que eu fiz. Eu falei, ô Frei, essa outra arte aqui é mais assim, você senta e vai meditar, enquanto a africana parece que te remexe todinho. Tudo se mexe, tudo vibra, né? E essas peças são as primeiras, lá de 70 e pouco. Essas aqui é o barro cru, que eu nem queimava, nem tinha forno, né? Então essas são, assim, das primeiras. Eu acho que o trabalho todo é esse, né? Dessa expressão de rosto, você vê aqui muita expressão africana, indígena, né? E eu gosto muito de olhar no rosto das pessoas. Eu acho isso prazeroso. Hoje eu observo as máscaras que eu faço, às vezes elas estão mais suaves. Essas daqui, quando eu fico olhando, parece que ela estava enterrada. Parece assim que foi aquela coisa arrancada lá do miolo. Eu fico imaginando isso. E à medida que eu fui trabalhando, parece que você vai pondo tudo para fora, vai saindo. Que hoje, quando eu faço uma máscara, você vê a expressividade, às vezes ela tá com semblante, às vezes um pouco mais tranquilo, né? Às vezes uma está um pouco chorosa, a outra está olhando mais firme. Mas quando eu vejo essas dessa época, é muito forte. Parece que a gente arrancou lá um barranco, lá no centro da terra, né? Aqui é um tronco, que ele está decepado, né? Essas pessoas são como espectros, né? Que brotam, que ao mesmo tempo elas são raízes, né? É numa música inspirada, que é assim... Ô vida triste, a vida da pobreza, ô vida alegre, a vida da riqueza. Às horas certas tem a cama e tem a mesa, eu quero dormir um sono no colo de uma princesa, ai, ai. Então eu inspirei. Essa pecinha aqui foi em 75 e 76, foi uma crise de seca no vale. Eu ia pesquisar na zona rural, você só encontrava a mulher com os filhos, que o marido tinha ido para o corte de cana. Uma crise violenta. Aí eu fiz essa pecinha que dei nome para ela, seca, né? Essa aqui, a velhinha com um pouquinho lá. Eu fiz muitos trabalhos assim, né? Mas quando eu vejo essas aqui e outras mais, e que eu vou na casa de uma pessoa que eles me mostram a peça, dá arrepio, porque
com o tempo, você vai observar, você vê que a gente, aos pouquinhos você foi subindo degrau. As datas geralmente eu coloco, né? 2020, essas são mais novas. 2020. Agora, as pessoas, eu penso assim, cada um imagina uma coisa e a arte, ela é universal. Eu não tenho, porque tem muita gente que chega aqui e questiona. Por exemplo, você viu o Ulisses falar o caso da boneca, né? Tem gente, quando são essas namoradeiras, foi lá em casa para mim fazer namoradeira. Chegou gente lá de Belo Horizonte. Ah, você vai ganhar muito dinheiro fazendo essa namoradeira. Você não tem namoradeira, não? Outros chegam lá. Ah, não. Acha que gente, muitas às vezes, quer às vezes te ajudar, né? Assim, que não entendo muito, mas não é o meu caminho, não. Na época que eu fazia os bustos, eu fazia mesmo, assim, nariz, e para dar forma no rosto. Primeiro eu fazia o nariz, né? E depois eu ia fazer as outras partes, o cabelo, as barbas. Eu não sei copiar. Eu não tenho essa facilidade de copiar. Eu faço assim, aquilo que eu sei fazer. E símbolos eu sempre gostei, assim, dos símbolos. Eu acho que faz muito parte da vida da gente, os símbolos. E uma riqueza também. Às vezes eu coloco na fronte, para mim, a cabeça da gente, o pensamento, né, da gente, cada um tem seu pensamento, uma coisa para mim que não pode faltar. Que eu tenho aquela coisa, eu faço a máscara, mas alguma coisa tem que ir, ou para a fronte, ou no rosto. É uma coisa que parece que completa aquilo, é isso que você faz. Mãe Maria não sabe lavar, o sabão é preto, não quer espumar. Mãe Maria não sabe lavar, o sabão é preto, não quer espumar. Fazendo gestos, né? Que o pessoal entende. A pessoa veste de mulher, geralmente é um homem, né? Vou cantar um canto de batuque assim. Samba mais eu, samba mais eu. Samba mais eu, canoeiro, samba mais eu. Samba mais eu, samba mais eu. Samba mais eu, canoeiro, samba mais eu. E aqui são as terras, né? Um pouquinho das terras. Que antigamente Frei Chico, né? Ele vinha todo ano para fazer a festa do Rosário. E na volta eu ia para Belo Horizonte com ele e ele falava comigo assim, ô Lira, você coloca no carro saco plástico, garrafa PET, a levanca, né, lebanca, para a gente coletar as terras para você. E ele falava, à medida que você vê a terra, você fala que eu paro o carro. E era assim. E eu ia e quando eu via os vestígios da terra, eu falava, ali tem terra. Ele parava o carro e a gente ia pegando ali em Diamantina, né? Ali tem uma potência de terra mineral. Ele parava o carro, me ajudava até cavar, né? E a gente punha no saco plástico, punha no carro e até chegar em Belo Horizonte coletando terra ali na Sete Lagoas. Tem uma terra amarela muito bonita. E lá dentro de Belo Horizonte também a gente coletava ali na Manasma. Esses lugares têm terra, muito aquela branca, né? Que eles fazem vaso para banheiro. Eu tenho várias tonalidades do branco, do mais branco ao creme. Várias tonalidades da cor amarela, o amarelim. Várias tonalidades dessa cor. Isso aqui é a malacacheta moída e outras tonalidades. Por exemplo, o roxo tem outras tonalidades do roxo, não é só uma cor, é uma riqueza.
dentro do chão é rico, muito rico. Porque a gente nunca imagina que você acha, muitas dessas terras é só apanhar. Outras, às vezes, é o turrão que quebra, mas é mole de esfarinhar. Outros é um pouco duro e, ultimamente, como eu não estou aguentando mais socar, eu pago uma pessoa para quebrar essas terras para mim, peneirar, porque eu não estou dando assim mais por causa dos braços, né? Porque tem umas terras que é dura, principalmente o óxido de ferro, que é uma pedra e que dá um vermelho muito intenso, né? Eu coloco um pouco da terra numa vasilhinha, coloco a água e coloco a cola branca, cascorês. Tem que ser aquela azul. E aí eu mexo tudo para primeiro fazer o fundo. O fundo daquela é o roxo, né? Depois que faz o fundo, coloco para secar. Se precisa dar mais uma mão para não aparecer o papel, eu dou. Porque tem terras diferentes, umas gomosas e outras mais arenosas. Umas rebuça logo com 2 camadas, outras você tem que dar 3, 4 camadas para obter um fundo, como que fala, mais tapado, né? E aí depois que seca, eu vou fazer a figura que eu quero. Então faço a figura que eu quero, coloco para secar. Quando seca, eu volto com ele para dar mais uma mão. Geralmente é assim, você já não vê muito resultado na hora. É que eu dou nome para eles, meus bichos do sertão, porque é um pouco assim até meus, é um pronome possessivo, né? Mas são meus bichos, né? Eu não estou querendo fazer, não é esse bicho comum. Às vezes eu falo assim, é um veado. Eu falo, eu não tive a intenção de fazer o veado, nem tive a intenção, porque às vezes acha parecido com um animal qualquer aí, né? Eu falo, não foi minha intenção, eu não tive a intenção de fazer, não. Mas se a pessoa acha que parece, tudo bem. Então eu fico, nessas horas, calada. Eu só dou essa explicação. É Meus Bichos do Sertão, o nome que eu dou, porque é aquela criação, é mais da minha imaginação. Eu busco eles longe. Não é o bicho de perto. Eu falo meus bichos, eu não volto atrás não, eu falo meus bichos do sertão, porque também eu imagino, sou de um lugar seco, né? Semiárido, eu gosto da natureza, então eu procuro criar meus bichos, que tá longe desses que tá perto da galinha, e que está no meu coração, que é uma parte na gente, né? O coração, também do cérebro, que eu acho que tem tudo a ver, né? O seu pensamento, aquilo que você imagina, aquilo que você criou, que eu já fazia meus bichos do sertão na cerâmica. Se você visse os que eu fiz na cerâmica, que parece que está voando. Eu fiz muito. Já fazia. Agora ele está indo para o papel. Aqui é um outro trabalho meu também. É um barro mais trabalhado, né? É um outro tipo de cerâmica. E essa aqui está quebrada a pontinha. Esse peixinho, esse bichinho aqui. Porque na cerâmica eu tinha toda aquela convicção daquilo que eu fazia. Eu nunca tinha pintado. Tinha as terras, sim. Comecei a coletar as terras para pintar cerâmica. E logo depois que veio aquele problema nos braços, você já deve ter escutado essas histórias de médico e de tudo. E eu lá comentando com o Frei Chico, ele falou, Lira, toma aqui, ó,
vai pintar os pincéis. Ele me jogou aquele tanto de pincel lá, que ele também era um artista, ele fazia de tudo também. Aí eu falei, chorando, mas eu não sei pintar, nunca peguei num pincel para pintar. Você sabe sim. Aí ele foi lá, que ele tinha um conjunto de máscaras, né, na parede. Ele subiu na cadeira, pegou essas máscaras e colocou lá. Olha, isso aqui que você faz é um desenho. Não precisa você fazer a mesma coisa. Você pode fazer outra coisa que você quiser. E eu muito aflita com o médico tinha falado para mim, e sempre referindo que eu não sabia, nem nunca tinha pegado um pincel. E na ocasião eu estava duplicando a Fernão Dias, né? E tinha terras, que eles arrancou lá do centro da terra, aquela terra de tudo quanto é cor. Eu com um braço muito ruim, ele me pôs no Fusca, pôs as coisas lá, eu vou pegar as terras para você. Enquanto você estiver aqui, na minha casa, você vai tentar pintar. Aí ele me deu aqueles papéis que saem lá do computador, aqueles papéis brancos, senta aí e vai pintar. Ele trabalhava numa outra, era uma sala entrando na outra, que era o escritório dele, me pôs sentada e falou, Lira, desenha. Aí fui desenhar, muito chorosa, né? Ele falou, vai, mistura a terra aí e vai desenhar. E de vez em quando ele vinha, assim, por detrás, eu sentia, ele vinha igual um gato. Mas eu sentia aquele calor, quando eu olhava ele estava aí. E aquilo me dava, assim, um nervosismo. Só que eu continha aquilo, né? Porque já tinha nele aquela pessoa muito humana, muito boa para mim. Né? Que eu não sei falar assim, desse amor que eu sentia por ele, esse amor de querer bem, de ele me querer bem. Aí eu falo, Frei Estafel, Lira, tá lindo, guarda para me mostrar a Lélia. E a Lélia ia lá pegar umas peças minhas para a exposição que ela ia preparar no Rio, só cerâmica. Aí depois ele voltava para lá. Quando eu pensava que não, ele está olhando. Lindo, você guarda para mim dar para a Lélia. Aí eu falo, não, eu vou rasgar isso, porque eu não tinha certeza que estava tão bom igual a cerâmica, que eu tinha já certeza. Aí eu fui guardando, e no dia que ela chegou para pegar as peças, ele mostrou, e por último ele mostrou os desenhos. Ela foi lá em cima. E daí começou tudo, né? Foi a exposição para o Rio de Janeiro, aqueles rascunhos que eu tinha feito no papel, não ficou um. Aí tudo que eu achava para frente, eu pintava tábua, eu pintava pano, aí eu vou experimentar pedra. E que deu tudo certo. São pedras de rio. São pedras do Rio. Essa pedra aqui eu pintei ela toda, dei uma coisa nela, que depois eu falei, não, podia ter... Mas a gente tem que estar experimentando, é isso, né? Então foi todo o começo desse trabalho. Então eu tive, assim, muita ajuda de muita gente querida que te leva para cima. E eu acho que o artista, ele não cresce sozinho. Ele faz o trabalho dele até que esse trabalho seja reconhecido. Eu falo até que eu cheguei no ponto que eu estou, choveu areia e barra de teia. Não foi de um dia para outro. Então eu junto tudo. Envolvido no meu trabalho é muita gente. É um amigo, é outro amigo, um dá um apoio, né, para a gente, outro dá outro apoio, outro gosta do trabalho, vão fazer uma exposição sua. Então o artista vai junto, ele sobe junto com as pessoas que amam o seu trabalho. Beira-mar novo, foi só eu é que cantei, oh beira-mar, adeus dona, adeus riacho de areia. Tô remando minha canoa lá pro poço do pesqueiro, oh beira-mar, adeus dona, adeus riacho de areia, adeus, adeus, toma adeus, eu já vou embora. Eu morava no fundo d'água, não sei quando eu voltarei.
eu sou canoeiro. Tô remando minha canoa lá pro poço do pesqueiro, ô beira-mar, adeus dona, adeus riacho de areia. Eu não moro mais aqui, nem aqui quero morar, ô beira-mar, adeus dona, adeus riacho de areia. Moro na Cascada Lima, no caroço do Juá, ô beira-mar, adeus dona, adeus riacho de areia, adeus, adeus, toma adeus, eu já vou embora. Eu morava no fundo d'água, não sei quando eu voltarei, eu sou canoeiro. Tô remando minha canoa lá pro poço do pesqueiro, ô beira-mar, adeus dona, adeus riacho de areia.